Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito do setor de utilidade pública e, para ser mais específico, sobre o subsetor de água e saneamento. Então, nós vamos falar a respeito um pouco do setor e também a respeito de três grandes empresas do setor, que é a Sanepar, a Copasa e a Sabesp. E vamos falar também a respeito de duas outras empresas, as quais estão no subsetor do subsetor, digamos assim, que seria o tratamento de resíduos. Então, vamos primeiro falar sobre essas três empresas e aí depois eu apresento as outras duas empresas. E aí eu vou falar um pouquinho delas, qual que é a estrutura dessas empresas, o que elas fazem e alguns números também dessas empresas. Então, agora, primeiro só falando do setor de água, saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, e vamos começar entrando aqui no site da Sanepar já. Qual que é o problema desse setor? O problema desse setor é que tem uma intervenção do Estado muito grande. Então, muitas empresas que fazem esse tipo de serviço, distribuição de água, tratamento de esgoto, têm como controlador na companhia o governo, o Estado, ou então tem uma interferência regulatória muito grande por parte do Estado. E aí, quando essas empresas têm um lucro muito grande, sempre vai existir uma pressão para que essas empresas ou façam mais investimento, e às vezes investimentos os quais não gerem um retorno tão bom, ou então para que essas empresas diminuam as suas taxas de forma a reduzir a sua receita e baratear o custo daquele serviço de distribuição de água e esgoto para as pessoas. Então, é aquele tipo de empresa o qual, em momentos de estresse, de grandes quedas, pode ser que faça sentido comprá-las. E elas também são muito resilientes, então isso é outro ponto positivo, mas tem muita interferência do Estado. E em momentos em que há um lucro maior, pode ser que o Estado vá tomar medidas as quais acabem não beneficiando tanto os acionistas da empresa. Isso com certeza será refletido na cotação dessa empresa, tá certo? Então vamos falar agora um pouquinho sobre a Sanepar. Então nós temos aqui nossa primeira página algumas notícias a respeito da Sanepar. Na nossa segunda página nós temos algumas informações sobre a empresa. Então eles fizeram 1,9 bilhão em investimentos em 2023. Eu mudei aqui a minha cabeça para o outro lado da tela, para que vocês consigam ver todas as informações. Então, número de empregados, mais de 6 mil funcionários. Poços tubulares profundos, captação subterrânea, mais de 1.000. Estações de tratamento de água, 168. Estações de tratamento de esgoto, 265. Tratamento e distribuição de água, índice de atendimento com rede de água 100%, 4,3 milhões de economias ativas de água, 99,9% de conformidade da água distribuída. Coleta e tratamento de esgoto, 80% da cobertura com rede de esgoto, 100% do esgoto coletado tratado, 3,4 milhões de economias ativas de esgoto, resíduos sólidos urbanos, 64,2 mil toneladas de resíduos tratados por ano. Então, alguns números da Sanepar. Temos aqui algumas notícias também da empresa. Obra da Sanepar em Santa Terezinha. Ação em prol do Iguaçu. Sanepar irá implantar serviço de esgoto em Missal. Vamos ver agora a composição acionária da empresa. Podemos ver que 60% do capital votante é do estado do Paraná e 20% do capital total, assim como 26% do capital votante e 53% do capital é dos acionistas nacionais, e 13% do capital votante e 26% do capital total é dos acionistas estrangeiros. E aqui tem o esquema visual dessa composição. E podemos ver aqui também os municípios atendidos pela Sanepar, tá certo? Então aí vários municípios. Vamos agora falar um pouquinho da Copasa. Então, aqui é a página inicial da empresa. Temos aqui algumas informações da empresa. Então, são 60 anos de história.
Nós temos aqui também informação de que a empresa leva água para mais de 12 milhões de pessoas e também coleta e trata esgoto em mais de 300 cidades mineiras. Nesses anos, a Copasa se tornou uma das principais empresas listadas na Bolsa de Valores. A modernização de gestão e processos, pilares do ecossistema, movimento, totalidade, sustentabilidade e proximidade. Então, vamos ver se tem alguma informação. Algumas informações de sustentabilidade. Transformação do sistema de saneamento. Copasa está investindo 8,1 bilhões entre 2023 e 2027 na ampliação, qualificação e manutenção dos sistemas de engenharia e saneamento. Mais que atingir o objetivo, esperar as metas estabelecidas pelo Marco Legal de Saneamento, que estipula atendimento até 2033, 99% da população. Copasa já cumpriu o meta relativo à oferta de água, pesado para levar a saneamento a comunidades rurais e urbanas. Tá bom, vamos para a nossa próxima página. Evolução da governança na Copasa, criação da Companhia Mineira de Água e Esgotos, instituição do Plano Nacional de Saneamento, então 63, 71, 74, alteração da denominação da companhia, 2003, abertura de capital, 2006, realização de oferta pública, 2007, 2008, 2009, enfim, aqui vários acontecimentos da empresa. Composição acionária. Estado de Minas Gerais tem 50% das ações, acionistas nacionais 21%, acionistas estrangeiros 27%. Agora vamos para a Sabesp. Então nós temos aqui a página inicial da empresa. Temos aqui também os números da empresa. Água. Ligações cadastradas de água são 10 milhões. Estações de tratamento de água, 237. Reservatórios, 2.720. Capacidade do armazenamento de água, 3,6 bilhões de litros. Poços, 1.232. Adutoras, 6,2 mil quilômetros. Redes de distribuição de água, 86 mil quilômetros. Centrais de controle sanitário, 16. Aí temos aqui também esgoto, ligações cadastradas de esgoto, 8,6 milhões. Estações de tratamento de esgoto, 598. Redes coletoras de esgotos, 61 mil quilômetros. Coletores, emissários e interceptadores, 2,9 mil quilômetros. Nós temos aqui a distribuição do capital social, então 50% com o governo do estado de São Paulo, 9% na Bolsa de Nova York e 40% na B3. Aí nós temos aqui algumas informações históricas a respeito da empresa. Sabesp surgiu em 1973 com o objetivo de implementar as diretrizes do governo brasileiro, estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Planasa. Enfim, aí várias informações na empresa, histórico da empresa, mais algumas informações a respeito da empresa, como funciona o esquema de coleta de água, distribuição de água, depois tratamento de água. E agora vamos para os números da empresa. Então vamos começar aqui com um gráfico, vocês podem ver, vamos colocar aqui nos últimos 10 anos. Então, desde aqui de 2014, podemos ver que a Copasa e a Sabesp tiveram um bom retorno e a Sanepar teve um retorno muito ruim. E também aqui que a Sabesp teve uma máxima ali em março de 2024, assim como a Copasa, e a Sanepar teve uma máxima aqui em dezembro de 2023 e elas estão de lado aí nos últimos meses. Aí nós temos aqui outros números, então dividendos, temos também aí o PL de cada empresa. Eu acho legal, pessoal, ver sempre o histórico das empresas, tá? Sempre entre em cada empresa e ver a variação histórica dessas métricas, desses índices. Não ver só a foto, sempre ver o histórico da empresa. Porque pode ser às vezes que tem um trimestre que acabou distorcendo muito esse número. Foi um trimestre muito bom, um trimestre muito ruim por algum motivo. E aí você só vai olhar esse número e vai acabar fazendo um investimento ruim. Então é sempre interessante acompanhar a cotação da empresa, acompanhar se houver grandes altas, grandes quedas e acompanhar esses indicadores no longo prazo também, né, ao longo dos anos,
para ver como ele está se comportando frente a uma média tanto da empresa quanto a uma média do setor. Então aqui temos os indicadores de eficiência, margem líquida. Podemos ver que a Sanepar teve uma margem líquida melhor, margem bruta, a Sanepar também teve uma margem melhor. Vamos ver aqui indicadores de endividamento. Dívida líquida PL, Sanepar teve uma margem melhor. Também dívida líquida EBITDA, PL ativos, já segundo lugar, liquidez corrente, primeiro lugar. E vamos ver também aqui o ROIC, Sanepar teve o melhor desempenho. KGR, que seria o crescimento da receita e o crescimento nos lucros, podemos ver que aí a Copasa nos últimos 5 anos teve o melhor desempenho. Bem, pessoal, então nós falamos um pouco a respeito das empresas de água e saneamento. Então, o que elas fazem? Basicamente, coletam água, distribuem essa água, então elas cobram um valor para fazer esse serviço e elas também fazem o tratamento do esgoto. Então, toda aquela água que entra na sua residência ou na sua empresa e depois desse esgoto que sai da sua residência ou da sua empresa, ele acaba tendo à mão, digamos assim, algum serviço prestado por essas empresas. Então, a Sabesp, principalmente focada aqui no estado de São Paulo, a Copasa no estado de Minas Gerais e a Sanepar no estado do Paraná. Agora, vamos falar de duas empresas, que é a Ambipar e a Horizon. Essas empresas, elas seriam aí um subsetor dentro de um subsetor, né? Seria o setor de tratamento de resíduos. A Ambipar, na verdade, ela faz alguns outros serviços além de tratamento de resíduos. A Horizon é praticamente 100% focada nesse tipo de serviço. Mas a Ambipar ela faz tratamento de resíduos e algumas outras coisas que eu vou mostrar para vocês já já. Então, nós temos aqui a página inicial da empresa, com algumas informações. Aqui nós temos outras informações a respeito da empresa, que ela foi fundada em 1995, é uma empresa brasileira multinacional e basicamente aqui elogios a respeito da empresa, tudo que eles fazem. Vamos aqui para um esquema histórico também da empresa. Então, foi criado aqui em 1995. Fala que o começo da logística reversa, por exemplo, a criação de uma holding. Vamos ver aqui 2020 IPO na Bolsa de São Paulo. Aí eles falam aqui alguns números da empresa. A empresa está em 39 países, 6 continentes, tem 400 bases e um objetivo que é cuidar do planeta. E aqui todos os países onde a Sanepar está presente. Aí nós temos aqui um esquema gráfico também. Então, está presente em Canadá, Estados Unidos, México, América Latina quase inteira, né? E tirando Bolívia, Equador e Venezuela, eu acredito. Está aí também a África do Sul, Austrália, China, Índia, boa parte da Europa. E aqui também na Antártica. Interessante. Aí, pessoal, nós temos aqui a estrutura acionária da empresa. Podemos ver que o controlador tem 66% da empresa e outros 33% da empresa. O legal aqui da Ambipar é que eles têm vários serviços. Então, eles têm um serviço que é basicamente a gestão de resíduos. Eles têm esses aterros sanitários, onde resíduos orgânicos e inorgânicos vão. Eles fazem um tratamento desses resíduos e esses resíduos podem virar adubo, podem virar biocombustível, podem virar biogás e algumas outras coisas também podem ser reutilizados. Eles também são muito ligados à reciclagem e eles oferecem outros serviços, como serviços de ambulância, serviços de emergência para contenção de um vazamento de gás, por exemplo, ou então para algum problema ligado à radiação, ou então se pegar fogo na sua empresa, eles oferecem serviço meio que um bombeiro, assim, só que especializado mais para empresas. Ou seja, resumindo, eles oferecem muitos serviços ligados à contaminação de lugares. Então, seja uma contaminação por algum resíduo, por alguma matéria orgânica, por algum químico, por radiação, ou então fogo, ou então alguma questão de saúde, eles têm ali as ambulâncias deles, e essa parte também aí de aterros sanitários e tratamento de resíduos. E reciclagem também. Então, basicamente é isso que eles fazem. Agora vamos falar um pouquinho da Horizon Valorização de Resíduos. Então, nós temos aqui a página inicial da empresa, tem algumas informações sobre eles. O que eles fazem? Eles têm ecoparques destinação de resíduos sólidos, ou seja, um aterro sanitário, e eles pegam esses resíduos orgânicos e inorgânicos
e eles transformam, e aí principalmente falando dos resíduos orgânicos, esses resíduos em energia, em gás renovável e talvez também até em combustível. E também utilizam esses resíduos para a produção de fertilizantes orgânicos. Ou seja, eles operam os aterros sanitários, eles não fazem a coleta desse resíduo, então são outras empresas que fazem essa coleta. Esse resíduo chega nos aterros sanitários deles e eles processam esses resíduos, então vê o que dá para ser usado e o que não dá vai para o aterro sanitário, e o que dá para ser usado aí pode ser reciclado, pode ser transformado em biocombustível, em biogás, pode ser utilizado para fertilizante, ou seja, existe um processo de agregar valor nesses resíduos. Então, tem mais ou menos aqui um resuminho do que eles fazem. Aí tem a questão de crédito de carbonos também, biogás, biometano, energia renovável e materiais recicláveis. Esse crédito de carbonos, vários países eles têm já como lei, que é basicamente obrigatório, né, a empresa comprar crédito de carbono, principalmente ali as empresas que poluem mais. No Brasil e em outros países, nós não temos uma legislação nacional obrigando empresas a fazer parte desse mercado. Mas muitas empresas de fora, às vezes Europa, Estados Unidos, outros países, essas empresas vêm e compram créditos de carbono. Então, quando você tem uma empresa como a Horizon ou como a Ambipar, a qual faz aí biocombustível, biogás, recicla, faz fertilizantes, isso gera um crédito de carbono e elas podem vender esse crédito de carbono para outras empresas. Então, elas conseguem agregar valor também nisso. E se o Brasil vier a forçar as empresas a entrarem nesse sistema de crédito de carbono, com certeza empresas como a Ambipar e como a Horizon vão acabar se valorizando bastante. Vamos ver aqui outras informações. Aí nós temos aqui outra página, transformando o lixo em matéria-prima e energia renovável. Notícias. A estrutura societária da empresa. Então, nós temos aqui controladores com 44% das ações. Ectas, administração, 6%. HIX, investimentos, 5%. E outros acionistas, 43%. E aqui o esquema desenhado. Aí aqui nós temos também um histórico da empresa. Então, fundada aqui em 1999. Novo acionista em 2013, 2008 melhora na eficiência de ativos estratégicos e 2021 oferta pública de ações. Vamos agora para os números das empresas. Então, primeiro vamos pegar aqui o gráfico, os últimos 5 anos. Então, nós temos aqui desde 2020. A Ambipar acabou tendo uma alta forte aqui em 2021, mas depois caiu, ou seja, se desvalorizou aí nos últimos 4 anos. Já a Horizon acabou tendo uma valorização relativamente boa nos últimos 3 anos aí. Então, uma valorização de 82%. Já a Ambipar teve uma grande queda. E olhando para os números da empresa, podemos ver aqui no PL a Horizon bem melhor. Já em outros indicadores, a Ambipar acaba saindo na frente. Agora vamos para indicadores de eficiência. Quando nós olhamos para as margens, a Horizon tem indicadores melhores, assim como indicadores de endividamento melhores e indicadores de rentabilidade melhores do que a Ambipar. Não é à toa que a Horizon acabou se valorizando nos últimos anos, enquanto a Ambipar acabou se desvalorizando nos últimos anos. Bem, pessoal, então esse foi um vídeo onde nós falamos a respeito do setor de água e saneamento e também do subsetor, né? Na verdade, o setor é a utilidade pública, nós temos aí o subsetor de água e saneamento e temos o subsetor do subsetor, que é waste management, que é a coleta e a gestão de resíduos, né? Que no caso não acontece a coleta, é só a gestão de resíduos que é feito por essas empresas. Eu quero fazer uma série de vídeos destrinchando alguns setores da bolsa. Então hoje nós falamos sobre o subsetor de água e saneamento e em outros vídeos eu vou falar a respeito de outros setores e outros subsetores e aí nós vamos falar algumas características desses setores e vamos falar um pouquinho também de quais empresas fazem parte desses setores que estão listadas na bolsa de valores e algumas características que essas empresas têm e também cruzar alguns dos números dessas empresas, tá certo? Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.